Olá, tudo bem? Compartilhar hoje com vocês uma palavra bíblica no livro de Isaías 55, 8 e 9, que diz assim a palavra do Senhor: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O que Deus quer dizer com esta palavra? Deus quer dizer com essa palavra que Ele faz além do que nós pensamos, do que nós desejamos, do que nós imaginamos. Que o que é impossível a mim e a você é possível para Deus. Quando as nossas estruturas já não estão mais suportando, não está mais aguentando, Ele chega e sustenta com a destra da sua justiça. Deus, Ele não dá para mim nem para você um cargo que nós não possamos suportar. Ele não dá para mim nem para você problemas que nós não podemos suportar. Porque se nós estamos disponibilizados a estar na presença de Deus em oração, com fidelidade, certamente quando passamos por um problema, Ele vai estar junto conosco. Porque assim diz a palavra do Senhor, que onde quer que estivermos, Ele está conosco. Se nós subir aos céus, ou se nós descer às profundezas do inferno, Ele estará conosco. Isto é promessa para aquele que serve, para aquele que está disposto a adorá-lo. A palavra do Senhor, Ele diz que nós estamos debaixo da sua proteção. E quando estamos debaixo da sua proteção, nada de mal acontece. Ainda que o mal venha, porque a palavra do Senhor diz, o crente não viverá só de maravilhas. Muitas vezes a pessoa pensa, porque crente não pode passar problema. Passa. Porque se tudo fosse bonança, por que nós teríamos que buscá-lo? Né? Muitos diziam assim, minha vida tá boa, eu vou buscar para quê? Eu vou estar lá na igreja para quê? Eu vou fazer a obra para quê? Se tá tudo bem. Então, certamente passamos por certas coisas para que nós possamos nos fortalecer, buscar mais a presença de Deus. Já vi pessoas dizer que vai sair da presença porque não aconteceu algo na vida, porque pediu e não recebeu. Deus tem o que ver com isso? O meu tempo não é o tempo de Deus. O seu tempo não é o tempo de Deus. Ele faz tudo no tempo certo, na hora certa. Não é aquela palavra que costumamos dizer, né? Que Deus, ele, como se diz, o tempo vai chegar e Deus vai fazer, né, aquilo que nós desejamos na hora que a gente quer. É só a gente orar? Não, não é assim não. Não é no tempo que a gente quer, só a gente orar que a gente recebe, não. É no tempo de Deus. Porque a palavra está escrita que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Né? Há tempo de guerrear e há tempo de ganhar a vitória. Então, se nós estamos debaixo de um propósito de Deus, estamos debaixo de uma bênção, de uma proteção do Senhor, ainda que o mar se abale, ainda que a terra estremeça, a vitória ela vem. Basta ter fé, porque na palavra está escrito que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o grão menor que tem, a gente pode dizer ao monte, dar uma ordem a ele que ele se precipite ao mar e ele vai se precipitar. Se nós tivermos fé a ponto de estender a mão sobre um enfermo e dizer seja curado em nome de Jesus, ele vai ser curado. Mas se você e eu não buscarmos estar fortalecido em Cristo, como é que a gente pode fazer esses prodígios? Deus, na sua palavra, Ele diz que os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Quando Ele diz isso, Ele está dizendo para mim e para você, eu posso todas as coisas. Eu faço todas as coisas. Quando a gente pensa que não tem mais jeito, que tudo se acabou, é aí que Deus chega. É aí que Ele chega trazendo a vitória, entregando na minha mão e na sua mão. Muitas vezes choramos pelo canto, nos entristecemos nossos corações e achamos até que Deus não está vendo. Achamos até que nossos pedidos, nossas orações não estão chegando ao Senhor. Mas tudo que pedimos em oração,
Diz a palavra do Senhor, crendo, receberemos. A palavra do Senhor diz que nós estamos guardados e protegidos debaixo da proteção das asas do Senhor. Também diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. É promessa para crente, é promessa para quem crê. Muitas vezes a gente pede e o que a gente faz? Se junta nas rodas dos escarnecedores. E aí vem a fofoquinha, vem o disse-me-disse, vem falar de ministério, vem falar da igreja, vem falar do irmão, vem falar de A, de B, de C, e nós damos ouvido. Mas se você e eu aprendermos a nos calar e simplesmente dar as costas para esse tipo de coisas, tudo vai bem na minha vida e na tua vida. Porque, embora tantas dificuldades, tantas coisas que acontecem no mundo, se nós estamos debaixo de uma promessa de Deus e crermos, porque não é só estar debaixo da promessa, é crer. E crer é para crente. Crer é para servo. É para aquele que se disponibiliza a estar nos pés do Senhor, independente de qual seja a situação. Independente de qual seja a situação que está passando. Não importa se o marido, ou se o filho, ou se o irmão, ou se o parente está te fazendo sofrer. O que importa é que Deus ele está vendo e que Ele vai te trazer a vitória e vai trazer a minha vitória que nós precisamos, que nós desejamos e nós necessitamos de ter. Muitas vezes Deus ele deixa passarmos por provações para testar a nossa fé. E muitas vezes Ele também sabe a nossa fé, Ele conhece, assim como Ele conhecia, né, Jó. Porque quando Satanás ele estava rodeando a terra, Ele viu e Ele disse, viste meu servo Jó? E Ele colocou as qualidades de Jó para que o inimigo visse, né? E certamente Ele vê, né? Jó deixou um grande testemunho na Bíblia, o qual nós hoje vivemos, né? E cada dia nós nos fortalecemos em ver aquela fé, aquela força de Jó. E ele não saiu da presença de Deus. Assim também, Deus faz conosco. Ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe o quanto nós servimos de alma e de coração ao Senhor. O quanto estamos disponibilizados, né, a viver na presença de Deus. Porque Ele conhece os nossos pensamentos até mesmo antes de nós pensarmos. Mas a nossa vida é um testemunho de vida para outros que vêm após nós. É um testemunho de vida que vamos dar aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos vizinhos, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, a pessoas das nossas famílias. Então, que nós possamos nos fortalecer, porque os nossos caminhos estão nas mãos do Senhor. E os caminhos do Senhor, para nós que estamos disponibilizados a viver e a andar, não vai ser só sobre flores. Vamos encontrar neste caminho que estamos andando, nessa trajetória, muitas pedras, muitos espinhos, mas que nós possamos estar com Deus, tirando, né? Falando com Deus, tira os espinhos. E Deus vai tirando os espinhos e nós vamos pegando aquelas pedras que estão sendo jogadas sobre nós e vamos fazer dela degraus. E aquele degraus ali para a nossa subida, para conquistarmos o céu, para conquistarmos a morada santa. Porque não adianta só estar na igreja sentados, ouvindo e não praticando. Não interessa botar uma Bíblia debaixo do braço e, no entanto, quando eu lhe pedir um versículo, você não saber nem o que dizer. Ou quando abrir e ler, você não saber nem como explicar. Porque a palavra do Senhor está aqui. Maravilhosa, linda, para você ler, para você entender, para você se disponibilizar. Porque quando você disponibiliza a ler, disponibiliza a entender, e ainda que você não consiga entender, você vai a pessoas que conseguem, que podem lhe ajudar. Mas você precisa se disponibilizar para fazer. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos em todas as partes. E os pensamentos do Senhor superam o nosso muito, muito.
Porque quando nós pensamos em pensar, o Senhor já pensou por nós há muito tempo. Ele já sabe o que está no meu e no teu pensamento. Ele já sabe o que você pensou, o que eu pensei. Então ele sabe tudo além do que nós possamos imaginar. Então a gente às vezes pede uma coisa ao Senhor e Deus dá além do que nós imaginamos, do que nós pensamos, do que nós desejamos, segundo a palavra dele diz. Porque muitas vezes a gente pede para Deus, Senhor, oh Deus, eu estou passando por uma dificuldade assim, assim, em tal área, assim, Deus. Senhor, eu já não sei mais o que fazer, Deus. Eu coloco nas tuas mãos, Deus, porque eu preciso. E muitas vezes, Deus faz além do que você imagina, do que eu imagino. Deus faz de maneira tão especial que a gente acaba se surpreendendo tanto que não acreditamos. Quando nós recebemos a vitória, nós não acredito o que está acontecendo. Eu não acredito. Como é que você não acredita se você pediu a Deus e Deus fez? Você tem que dizer o quê? Obrigado, Deus, porque eu te pedi assim, o Senhor fez assim, além do que eu desejei, do que eu pensei. Mas nós somos fracos de fé, até mesmo nisso, até em receber a nossa vitória, somos fracos de fé. Muitas vezes, você ora tanto para um filho, para um marido, estar na presença de Deus, e de repente, quando o marido ou o filho vai até a presença de Deus, e chega lá, se disponibiliza a levantar, ir lá na frente e dizer que entrega a vida para Deus, você própria, ou você próprio, volta nos teus pensamentos, ou na tua boca falar, mas não vai continuar. Só foi ali por ir, mas não, você mesmo está trazendo maldição. Como é que você quer receber a vitória se você traz a maldição à sua família? O que você tem que dizer? Deus, muito obrigado, porque eu esperei, Deus, dessa maneira o Senhor fez assim, Deus, muito obrigado. É se fortalecer, tentar fortalecer o seu filho, tentar fortalecer o seu esposo, por estar ali. Faça a sua parte. Porque quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Irmã, mas eu levei o meu marido, eu levei os meus filhos na presença do Senhor e eles simplesmente deixaram de estar. Sim, mas você fez a sua parte. Você fez a sua parte. E pode ter certeza que independente de qualquer canto, de qualquer lugar onde eles estejam, o que estejam fazendo, eles vão saber que a semente foi plantada dentro deles. E vai chegar um momento, através da sua oração e da minha oração, que Deus ele vai fazer algo tão extraordinário, algo tão especial, que ele vai te surpreender e vai me surpreender. Além do que nós desejamos, do que nós pensamos ou que nós queremos, ele vai surpreender. Basta apenas estarmos nos pés de Jesus. Porque aquela semente que foi plantada quando você levou eles até a casa do Senhor, ela continua lá dentro. Ela continua ali. Ela só precisa que você regue com oração, para que ela venha germinar, para que ela venha novamente brotar dentro do coração deles. E que você venha e que eu venha receber a nossa vitória. Porque se eu orar, certamente aquela semente ela vai brotar. Ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai crescer. E vai chegar o dia certo em que Deus vai entregar na minha mão e na tua mão a grande vitória. Então, a partir de hoje, comece a meditar nessa palavra e saber que o nosso Deus é um Deus de poder e de glória. E que Ele ouve a minha e a tua oração. Ele entende os meus e os teus pensamentos. E ainda, quando estamos com o nosso coração tão triste, ainda que estamos com o coração tão magoado, e que a nossa boca não consegue pronunciar uma palavra, e que de joelhos nós choramos aos pés do Senhor, Ele colhe as nossas lágrimas. Ainda que você não consiga e eu não consiga falar uma só palavra com Deus, Ele conhece o seu e o meu coração. Ele entende o que nós queríamos expressar e não conseguimos. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sonda a nossa vida em todo o tempo. Ele sabe todas as coisas. Eu e você não sabemos o que vai acontecer após um segundo aqui, ou milésimo de um segundo.
mas Deus, ele já sabe todas as coisas. Às vezes esse vídeo chegou até você e você simplesmente pode até dizer, não é nada não, é só um falar. Mas ele pode chegar a outra pessoa que está precisando ouvir. Ele pode chegar a uma pessoa que está passando por dificuldade na família, no casamento, no meio dos familiares, na sua despensa, uma falta de emprego. Ele pode chegar até essa pessoa e essa pessoa sentir a presença de Deus. Essa pessoa sentir o poder da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que eu e você temos poder em nossas mãos. Temos poder na nossa boca para abençoar na nossa boca, para também, a nossa boca tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Se você não quer maldição na sua família, eu também não quero, nós temos que abençoar. Como abençoar? Se eu abençoo o meu próximo, certamente eu estou me abençoando. Se eu oro pelo meu próximo, certamente a minha família também estará recebendo vitórias e bênçãos. Eu também estarei recebendo. Na minha mão tem poder para eu colocar a mão no meu armário e dizer, Deus, trabalha. Quando você vê o seu celeiro vazio, você colocar a sua mão e dizer, Pai, eu não tenho nada na minha despensa, mas eu creio no Deus que pode todas as coisas. Eu creio no Deus que faz milagre. E certamente, Deus, ele fará. Pode não chegar na hora que você pediu, pode não chegar mais tarde, mas eu creio que não terminará o dia sem você receber sua vitória. E se for à noite, eu creio que chegará amanhã com a vitória na sua porta e na minha porta, porque Deus, ele é fiel. Eu creio que se você estender as suas mãos sobre o seu esposo e dizer, Deus, o meu esposo está desempregado. Senhor, ele é o provedor de dentro da nossa casa. Então eu clamo a tua presença na vida dele. Senhor, coloca os teus anjos ao redor dele. Abre, Senhor, uma porta de emprego. Certamente Deus fará, porque Ele conhece o desejo do nosso coração. Quando nós fazemos com fé e pedimos com fidelidade. Deus, os meus filhos estão assim, as minhas filhas estão assim. Senhor, está acontecendo isso. Ora, entrega, confia, acredite que Deus, ele vai fazer. Independente de qualquer coisa, ele vai fazer. Não importa o tempo, não importa a hora. Se você entregou na mão de Deus, aprenda a confiar. Aprenda a entender que Deus, ele pode todas as coisas. E que não é no meu tempo e não é no seu tempo. É no tempo de Deus. E você tem que estar disposta a tirar a ansiedade do seu coração e eu tirar a ansiedade do meu coração para receber a minha vitória, para você receber a sua vitória. Porque certamente a palavra de Deus não trabalha na ansiedade. Deus trabalha naqueles que confiam, naqueles que estão com o coração confiante em Deus e tendo a certeza de que Ele vai agir. Então, se você hoje estiver com sua ansiedade no seu coração, comece a orar e pedir a Deus, Senhor, repreende, tira a ansiedade do meu coração. Se hoje o seu celeiro estiver vazio, saiba que na sua mão tem o poder, estenda a sua mão sobre ele neste momento e diz, Senhor, providencia, porque o Senhor sabe que eu não tenho. Deus, o Senhor sabe que a minha família não pode passar fome, não pode passar necessidade. Deus, entra na causa. Eu te coloco nessa causa agora, entrego nas tuas mãos e creio e confio. E pode ter certeza que Deus, ele vai fazer. E quando ele fizer, não questiona. Se ele te deu carne, ovo, frango, o que foi que ele te deu, não questione. Apenas adore. Não questione se ele trouxe ovo e farinha. Apenas adore e agradeça. Seja grato. Seja grato. E toda vez que você estiver no seu prato comendo, você lembra daqueles que estão lá fora, necessitando, que estão com fome. Lembre-se, quando você estiver no seu cobertor maravilhoso, deitado, dormindo, lembre daqueles que estão passando frio nas ruas. Lembre de quando você estiver passando problema, tem irmãos que passam por problemas maiores que o seu. Então, seja grato, aprenda a adorar, aprenda a amar o Senhor, aprenda a respeitar, aprenda a honrar e ser fiel. Quando o seu marido, ou quando você clamar ao Senhor e dizer, Deus, abre a porta de emprego, e Deus abrir, aprenda a ser grato, devolva o dízimo. Porque os 10% do seu dízimo pertence à casa de Deus.
Porque Deus não precisa não, mas a casa do Senhor precisa. Ela precisa de mantimento para os necessitados, ela precisa de pagar água, precisa pagar luz. Ela precisa comprar cortinado, ela precisa de flores, ela precisa de muitas coisas. E tem irmãos dentro da própria casa do Senhor que estão necessitados. E o seu dízimo é ajuda para isso. Então não questione, apenas dá. Não importe para onde ele vai, faça a sua parte. Quando você receber a sua vitória, não esqueça de que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele foi o provedor das bênçãos que chegou até a tua casa, até a tua vida, que chegou até a minha casa, que chegou até a minha vida. Porque muitas vezes nós questionamos, nós aprendemos a só olhar os problemas. Nós questionamos a Deus muitas coisas, mas nós esquecemos de agradecer por tantas coisas que Deus faz. Muitas vezes você não está vendo e eu não estou vendo Deus trabalhar. Mas Ele está trabalhando ao redor, porque Deus gosta de fazer as coisas por completo. Quando você pede para Ele fazer algo dentro da sua casa, algo na sua vida, Ele começa trabalhando em cada vida ali, ó. E Ele trabalha por todos. Lembra que Deus, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, presente na hora da angústia. E quando você passar por um problema, não vai contar ao seu vizinho, ao seu amigo, ao seu irmão, não. Porque nenhum deles pode fazer algo por você. Só quem pode fazer é Deus. Olhe para os altos dos céus, porque é de lá que vem o meu e o teu socorro. Entrega nas mãos do Senhor e confia, porque só Ele pode fazer. Quando tiver algo difícil, lembre-se que o Senhor é o único que Ele pode fazer o milagre. Se neste momento tiver alguém enfermo na sua casa, no meio da sua família, alguém no hospital, ou até mesmo alguém desenganado, e você que ouviu esta palavra, se dispor a se fortalecer na presença de Deus e se dispor a tomar essa palavra para si e saber que Deus deu poder na sua mão, estenda a sua mão agora. Não espere não. Estenda a sua mão e diz: Deus, eu creio que não por mim, mas pelo estender das minhas mãos, o Senhor irá de encontro a esta pessoa agora e levará a cura, porque o Senhor é Deus sobre céus e terra. E pode ter certeza que Deus, Ele fará. Porque Deus é médico dos médicos, é Senhor dos senhores, é o advogado fiel para todas as causas. Se você tiver com a causa na justiça, lembre-se, apresenta ela a Deus. Pegue o papel na sua mão e diz: Deus, esta causa não é minha, esta causa é tua. Estenda e apresente a Deus, é sua causa, Senhor. E pode ter certeza que este advogado fiel, ele fará o milagre que você precisa, que eu preciso. Se você crer e confiar, Deus fará o milagre. Porque Deus, Ele é médico dos médicos, é Senhor dos senhores. Antes que o médico se formasse, o nosso Deus, Ele já era doutor. Então creia, se apega a esta palavra que está aqui escrito no livro de Isaías 55, 8 e 9, que os pensamentos do Senhor é maior que o nosso. E os caminhos do Senhor é maior que os nossos. Aprenda a crer, aprenda a confiar que Deus, Ele pode todas as coisas. Amém? Que esta palavra fique gravada no teu coração, também no meu coração. Que nós não esquecemos e que nós possamos entender que Deus, o nosso provedor, o nosso ajudador, o nosso Pai Todo-Poderoso, Ele deixou aqui na terra o Espírito Santo, através de Jesus Cristo, para estar conosco em todos os tempos, em todas as horas, em todos os momentos. E quando o Espírito Santo de Deus está sobre nós, milagres da parte de Deus acontecem. Basta apenas crermos e confiarmos. E não se importa que o teu amigo, que o teu vizinho, que o teu irmão disse: não é crente? Ah, não é servo? Ah, não estava orando e pedindo a Deus? E cadê o Deus dele? Cadê o Deus dele? Aí eu te digo, leve a resposta para eles e diz assim: o meu Deus, Ele está preparando uma grande vitória para a minha vida. E você vai ser o convidado a estar no meu culto de ação de graças
para ver a grandeza da vitória que Deus trouxe para a minha vida. Amém? Fique com Deus e até mais.